chamado por Deus, não há nada que possa impedir. Não está nem vivendo esse evangelho, porque morrendo nós não estamos. Ninguém está dizendo aqui que não podemos fazer culto aqui hoje, né? E é uma tristeza para nós, né? E eu vou falar para vocês, do fundo do meu coração, eu preferia que esse país fosse perseguido. Que se você estivesse aqui, eu saberia que por que você está aqui. Porque você queria estar aqui. Né? Que você sabe que a sua cabeça pode rolar. Né? E não tem essa realidade nesse lugar. Então nós vemos o quê? Uma igreja fraca, uma igreja vulnerável, uma igreja mimada, que nós vemos em todos os lugares. Pessoas que, qualquer ventinho que dá, nós vemos ela correr, né, e sair gritando, e parece que está tão longe daquilo que pode, né, ser o nosso consolo, o nosso conforto nas nossas vidas. Então o que a igreja precisa hoje? A igreja hoje precisa de ensino. A igreja forte hoje, a igreja tem ensino. Né? Ah, pastor, mas precisamos da espiritualidade, claro, mas espiritualidade sem ensino, sabe o que nós tornamos? Nós tornamos crentes com o coração, como diz, muito mole, um crente que não sabe o que fazer. Agora, quando você tem a espiritualidade e o ensino, você é um crente firme, um crente que tem a espiritualidade e que conhece realmente esse Deus, então você vive com os passos firmes, né? Nós vemos muitas vezes dentro da igreja pessoas choronas, né? Pessoas que desmontam. Por quê? Você olha, são pessoas, na verdade, talvez tem pessoas que oram muito, mas não tem ensino, não tem profundidade da palavra, não conhece a natureza da fé, né? Não sabe de nada. Ora a Deus, ora muito, mas não sabe, né, como que tem que se comportar, então fica perdido. Então precisamos de ensino. Então esse momento aqui é um momento que tem que ser muito valorizado, né? Muito valorizado esse momento, por causa que a maturidade da igreja é o ensino. Se a gente não buscar o ensino, será uma igreja, você pode ver, a Bíblia fala da igreja, né, que as pessoas, quando Paulo chegava lá, de Bereia, as pessoas chegavam, tá assim no livro tal. Eles pegavam, olhavam lá, realmente tem ensino. Então, o que ele está falando realmente procede daquilo que é a palavra de Deus. Hoje em dia, se vem alguém aqui, né, falar assim, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Uma vez eu vi um pequeno comentário, um dia eu vi o Davi Miranda, ele já faleceu, né, da igreja Deus e Amor no Brasil, ele falando assim, que as pessoas estavam tão já motivadas a dizer glória e aleluia, que não fazia conta do que estavam ouvindo. Então ele fez um teste com as pessoas, ele falou assim, o diabo, ele é digno de adoração, glória a Deus, aleluia. Irmãos, veja bem o que eu estou falando aqui. Então já era mecânico, já, glória a Deus, aleluia. Ele falou assim, vocês não estão percebendo o que eu estou dizendo aqui. Então vocês estão aceitando tudo que eu estou falando. E não é para aceitar tudo que eu estou falando. É para ver se tem respaldo da palavra de Deus. Se é na Bíblia, que está na Bíblia, então tem que engolir. Se não está na Bíblia, então nós temos que rejeitar. É isso aqui. Então, mas que falta, para ter esse discernimento, precisa o quê? Precisamos ter ensino, conhecer a palavra de Deus, para que você possa viver, pastor, o negócio lá, tá cheio de gente, vamos aprender aquele negócio lá, porque aquele negócio lá, aí você vai ver, não tem nada a ver com a palavra de Deus, não tem nada a ver daquilo que a Bíblia ensina, né? E muitas pessoas estão aderindo, estão indo, né, porque é um resultado, e falta o quê? Falta maturidade, falta ensino, né? Então isso que nós, Deus está abrindo nossos olhos para que nós possamos focalizar isso, ensino. Nós precisamos aprender, né? Precisamos viver esses ensinos, né? É que nem esse estudo que nós estamos fazendo, né? Sobre a provação que nós estamos passando, né? 1 Pedro 4,15 diz que
de nenhum de vós, né? Entretanto, padeça como, né? Como homicida, como ladrão, como malfeitor, ou que tivesse entrado em algum processo alheio, alguma coisa alheia, né? Não, nós estamos padecendo por quê? Por uma causa justa, né? É que eu sempre tenho dito aqui para vocês, irmãos, o duro, o difícil é você padecer como ladrão, porque você fez isso mesmo. Você fez e você sabe que você tem que pagar. Agora as pessoas afligirem você, né? Ontem eu fui no Megadonk, né? E me entristeceu muito meu coração. Tinha uma menina com short curto aqui assim, né? Com mini blusinha. Aí era dois casais. Uma menina loira, duas meninas loiras, né? Tudo bem pomposa. Aí a outra menina pegou e mostrou um short pra ela, né? Ela, ai credo, eu tava do lado assim. Ai credo, esse short é short de crente. Aí quase que eu falei assim, então, quase que eu falei assim, e o mundão anda pelado? Eu falei, quase que eu falei pra ela. Então o que o mundo faz com nós? O mundo nos rejeita. O mundo, ele blasfema, ele tira sarro, né? Então, é isso que nós somos chamados, para passar por todo esse tipo. Eu ouvi isso aí, tive que fazer o quê? Fica quieto. Né? Engolir isso aí. Né? Vou discutir com uma menina agora? Não, né? Então, quer dizer, o short era curto já, e ela disse que era short de crente. Eu falei, então vai dar o quê? Vai dar lua? Né? Então é assim. Então, quer dizer, na mentalidade do que é? O diabo já trabalha o quê? Para zombar daquilo que é de Deus, daquilo que é certo, daquilo que é correto. Então nós vemos assim. Então nós temos que entender que vamos passar por esse processo. Né? Por quê? Porque o mundo não é de Deus. Então nós temos que entender isso. O mundo já é dos malignos. Né? A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 4, versículo, se não me engano, versículo 4, 2 Coríntios 4, eu acho, se não me engano, diz que o príncipe desse século cegou o entendimento dos homens para que eles não veem, nem creem. Então se nós temos esse privilégio de enxergar, glória a Deus. E agora entender que nós temos que sofrer. Agora uma questão que eu quero colocar para vocês aqui é a fé. A fé, irmãos, a fé não é para você pegar ela e falar assim, fé, né? Que nem um carro que você compra. Não vou usar esse carro, eu vou lavar ele, vou colocar uma lona nele e vou guardar ele na garagem. Não vou usar ele. Não, a fé não é para isso não, irmãos. A fé é para ajudar você a passar problema. A fé é para fortalecer você para passar problema. Não existe outra razão da fé. A fé é para você acreditar naquilo que você tem que fazer, não naquilo que Deus tem que fazer. Porque Deus não precisa da sua fé, da fé que nós temos para Ele agir. A fé é para que nós possamos agir. Para que nós possamos fazer o quê? Para nós caminharmos para a direção do problema e orar a Deus e saber que algo vai acontecer. Porque nós não podemos contra isso. Então a fé é para isso. Então a fé não é para ficar guardada. A fé é para colocar você em problema. A fé é para colocar nós em confusão. Né? Para colocar nós em tribulação mesmo. Porque o crente foi chamado para sofrer. O crente foi chamado para passar tribulação. E a mentalidade da igreja hoje é, pastor, vamos orar para aquele problema. Não, irmão, vamos orar para que Deus dê graça para você passar aquele problema. Para que você amadureça, cresça. Essa é a disciplina de Deus para nós. Deus não tem prazer em ver a Cíntia sofrendo, a Lília sofrendo, não. O sofrimento é para trazer algo que trouxe na vida de Jó. Um dia eu ouvi falar, mas hoje, por tudo que eu passei, os meus olhos te contemplam, Senhor. Hoje eu conheço a Ti. Né? Eu ouvi falar. Hoje não. Hoje eu sei quem é o Senhor. Eu conheço o Senhor. E como nós podemos conhecer a Deus? Né? Qual a experiência que nós temos de vida aqui na terra? Que alguém que teve mar de rosa e falou, eu tenho uma extrema comunhão com Deus. Uma extrema comunhão com Deus. Eu reflito Deus. Eu respiro Deus. Sem passar por nada. Não existe. Né?
Alguém que tem uma boa experiência com Deus é que passou por um problema, né? Um problema. E aí nós temos aqui, ó, 16, mas se padece como cristão, não tem do que se envergonhar, né? Antes glorifique a Deus neste nome. Glorifique a Deus. Então, é para isso que nós fomos chamados. Agora vamos partir para o 17, nós paramos aqui, né? Agora vamos começar no 17. 1 Pedro 4,17 diz que porque já é tempo de começar o julgamento pela casa de Deus. Se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? Né? Irmãos, então nós vamos assim, ó. Se nós somos chamados para ser filho e entendemos que estamos passando por um bocado, a mentalidade é assim no versículo. Imagine aquele que não faz nem menção de que Deus é e nem faz nada, né? E não é nem filho, não é nada. O que vai acontecer com ele? O que vai acontecer com ele? Então é isso, ó. Se o julgamento começa pela casa de Deus, então como será o julgamento lá fora? É isso que nós temos para pensar, né? Se é difícil ser filho de Deus, imagine não ser filho de Deus. Então é isso que nós temos que pensar, né? Então ele faz uma pergunta, né? Se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? Qual será o fim, irmão? Dá para perceber qual é o fim? O fim não é destruição, é inferno, é ira descarregada sobre todos os filhos de obediência, né? Então o 18 diz: e se o justo dificilmente se salva, onde comparecerá o ímpio pecador? Né? Se é difícil para o justo, e aonde comparecerá? Né? A palavra de Deus diz em, abre sua Bíblia em Provérbios 11, 31. Provérbios 11, 31. Alguém fala rapidinho para nós. Provérbios 11, 31. Está liso. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua transversa será extirpada. É isso? Extirpada. 11, 31. Não é isso, não. É 11, 31. Diz que o justo é punido na terra, Provérbio, mais né? o ímpio do pecador. Isso, é isso que o Maurício falou, né? Como que é, Maurício? Eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Então, o livro de Provérbios diz que o justo é punido na terra. E o pecador, então? O ímpio pecador. O que vai acontecer com ele? Então, agora o que nós temos que entender é assim, irmãos. Não é que Deus vem nos castigar os justos. É que, na verdade, o processo do justo sofrer é para o quê? É para a sua edificação. É para ele crescer, para ele amadurecer. Né? Porque nós optamos por o quê? Nós optamos pelo experimento, então tem que experimentar. Deus lá no Éden falou assim, ó, se comer vai morrer. Então nós falamos, não, então eu quero comer e quero morrer. Então vai sofrer. Então a gente optou, a gente não ficou só na palavra de Deus, né? A gente ficou o quê? A gente ficou no experimento. Então Deus falou, então vai experimentar, então eu vou partir para essa política agora. Vamos experimentar, né? Então vai ter que experimentar o sofrimento. E vamos experimentar só uma morte, irmão. É a separação do corpo e do espírito somente. Né? Agora a morte eterna, que é do espírito que separa de Deus, nós não vamos experimentar. Cristo livrou para nós da cruz do Calvário. Né? Cristo livrou. Você pode ver que nem o Filho de Deus foi poupado daquilo que nós temos que passar. Nós temos que passar por isso e o Filho de Deus não foi poupado. O Filho de Deus, ele sofreu. E ninguém sofreu como ele sofreu, ele carregou, ele morreu na cruz e ele ressuscitou no terceiro dia. Então, ele experimentou a morte, ele passou pela morte. E nós, Senhor, mas não tem outro jeitinho? Não. Né? Para a gente poder entrar nesse céu aí sem passar pela morte, não tem outro jeitinho. O caminho é para as pedras, o caminho é para o sofrimento. Não existe outro evangelho, irmãos. É que nem Paulo diz, Paulo fala assim, ó,
ó, se algum anjo do céu vir pregar outro evangelho, que não seja esse que eu tenho pregado, que eu estou vivendo, seja anatema, né? Seja amaldiçoado. Então, o que ele está dizendo assim, ó, para não ter sobre dúvida, nem que ele diga assim, ó, eu vim do céu, mas não é o evangelho que é o evangelho verdadeiro. Então, se você não está sofrendo, se você não está vivendo esse evangelho sofredor, irmão, alguma coisa está errada. E se você está vivendo esse evangelho sofredor, né? Aproveita bem esse problema que você está passando, porque vai ser uma experiência para ajudar você a passar um outro problema. Porque eu nunca vi crente sem problema. Então, quando você terminar um problema, Deus vai colocar, Ele vai carregar e dar outro problema para você. São problemas que rompem com a nossa mentalidade, nos amadurece o conhecimento de Deus. Isso. Não é assim miséria, é uma dor na alma, né? É um sofrimento que nos traz edificação e crescimento espiritual. É que nem onde um rapaz falou assim, ó, que gostoso a gente passar pela prova e saber que Deus está no processo. Agora, que tristeza você saber que está sofrendo e saber que Deus não está nesse processo. Não está. Né? Você saber que talvez o seu filho está sendo desobediente, você saber que o seu marido está descambando para um lado, né? Acontecendo várias coisas na sua vida, mas você sabe que a sua comunhão com Deus existe. Então isso é prazeroso. Pastor, você está falando uma coisa tão esquisita, não é prazeroso. Porque a gente pensa em sofrimento, a gente pensa na perda material, às vezes, na perda física, mas a gente não vê o ganho espiritual eterno. Né? Você pode ver, vamos colocar um exemplo aqui, ó, o profeta Elias. O profeta Elias passou por tantas dificuldades, por tantas lutas, por tanto peso espiritual sobre ele, que quando ele teve aquela vitória grandiosa, que foi a missão grandiosa que Deus deu para ele, ele pediu a morte. Não era para ele estar comemorando, ó, olha que delícia, olha, vamos comemorar. Não, ele estava tão cansado, tão exausto, tão fadigado daquilo lá, que ele falou, eu quero morrer. E Deus é tão bondoso que Deus falou assim, não, né, acalma-te, né. O texto da palavra de Deus diz que os anjos veio ali, consolou ele, né, fez pão para ele, comeu, né, e não demorou muito tempo, Deus o tomou para si. Eu falo para vocês, irmão, que Deus, nós servimos um Deus que conhece nós, um Deus que sabe do que nós estamos passando, né. Talvez um irmão nosso não sabe, talvez o pastor não sabe, né, porque ninguém tem bola de cristal, você tem que falar, né? E vamos ver aqui já de revelação. Não, o pastor vai ter que ter a revelação de Deus para saber que eu estou sofrendo. Né? Mas Deus sabe o que nós estamos passando. Deus sabe. Deus conhece o nosso coração, né? Então 19 diz que, portanto, que os que sofrem segundo a vontade de Deus, confiem em suas almas ao fiel Criador, praticando sempre o bem. Né? Nunca deixe de ser aquele que você é. Né? Então, esse versículo é um versículo de encorajamento para nós. Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus, está vendo? Confie. Você sabendo que você está passando, não é uma causa sua, é a causa de Deus. Né? Que nem eu. Eu me senti ofendido com aquela menina. Por quê? Porque eu sinto que eu sou o que ela falou. Se eu não fosse o que aquela menina falou, isso aqui é chá de crente. Porque para mim tem que ser mais curto. Né? Eu me ofendi. Por quê? Porque eu sou. Eu me ofendi. Só não fui discutir com ela porque não vale a pena, mas eu sou. Eu fiquei ofendido. Né? Eu fiquei ofendido. Porque eu sou. Eu me vejo em Cristo. E Cristo naturalmente vem em nós. Né? E 1 Coríntios 10, 12 diz, aquele que pois que pensa estar em pé, olhe para que não caia. Os armenianos usam muito esse versículo aqui. Né? As pessoas armenianas, né, que acreditam que o homem que se esforça e desempenha para chegar até Deus, eles usam isso aqui porque há um alerta para que sabe, porque pode cair, né? Pode cair. Então eles usam esse texto aqui. Mas quem é o homem, irmãos? Uma coisa que eu quero dizer para vocês.
se Deus não estiver conosco todos os dias, e se Deus se afastar de mim assim, ó, eu vou te deixar o Edson um pouquinho, eu já era. Já estou perdido, está tudo perdido. Por que não está perdido? Porque Deus jamais ele vai me deixar. Ele sempre vai me sustentar. Ele sempre vai me guardar. O sangue dele vai estar sempre comigo, 24 horas comigo. Me livrando, me perdoando todo momento. Então, quer dizer, não sou eu que exerço algo e que vou alcançar a salvação. É Deus me convencendo. É Deus entrando no meu oportunidade de escolha e decidindo junto comigo, dizendo, ó, este melhor caminho. No meu livre-arbítrio, no meu arbítrio, né, porque eu não acredito em livre-arbítrio, no arbítrio que Deus nos concede, ele fala, ó, opta por esse, opta por aquele. Porque livre-arbítrio só quem tem só é Deus. Né? Nós temos um poder de escolha, mas vamos ter que sofrer as consequências das escolhas. Deus não. Deus ele escolhe algo e Deus não sofre nenhum coesão exterior no sentido da escolha dele. Então, livre-arbítrio quer dizer isso. Se você estudar bem o que é livre-arbítrio, é isso. Nós temos livre-arbítrio. Você não sabe o que você está falando. Livre-arbítrio é só Deus que tem. É Deus que escolhe e decide e ninguém vai contrariar ele. Ninguém vai dizer que ele está errado. Agora, se nós escolhemos algo e erramos, as consequências vêm sobre nós. Então não é livre-arbítrio, né? Então eu não posso fazer o que eu quero, eu tenho que fazer o que é certo. Não é verdade? Ou eu estou errado aqui? Né? Então eu posso fazer o que eu quero? Né? Como um exemplo que eu vi quando eu estava na escola, diz que na época dos espanhóis, dos portugueses, e tinha uma índia grávida, e era tão desvalorizada a vida que eles falaram assim, ó, ela está esperando um menino. Aí abriram ela para ver o que era. Se era homem ou menino, só por isso. Mataram a índia, abriram a barriga da índia, para ver se o que estava esperando lá era um menino ou menino. Né? Não vai sofrer uma consequência no final? Claro que vai, Deus vai julgar isso aí. Né? Pode ser que eles tinham o poder daquela hora de escolha. Né? Mas Deus vai julgar isso aí. Deus não vai deixar isso aí. E Coríntios 10, 3 diz que não sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus, no qual não deixará que sejais tentado acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também por meio de saída, para que possais suportar. Né? Então ele dará para nós. Então, o que eu vejo nesse versículo? Não sei se vocês conseguem chegar. Vocês conseguem ver uma palavrinha bem pequenininha que a gente conhece? Fé. Fé está aqui, ó. Deus nunca veio sobre vocês que não fosse humana. Mas Deus é fiel para sustentar vocês. Isso é o quê? Com a fé. É a fé aqui, ó. Eu vejo fé aqui, ó. Nesse versículo 13. Não sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus, qual não deixará que sejais tentado acima do que você podeis resistir. O que é isso? É fé. Deus vai dar a fé necessária naquela hora para você suportar aquela situação e passar por aquela situação. Eu vejo fé aqui. Não é verdade? É fé. Eu vejo fé aqui. Nesse versículo. Então, Deus nos dá a fé. É que nem eu digo para vocês aqui, ó. A gente vê uma pessoa sofrendo, né? Que nem eu vi minha mãe. A minha mãe virou reto para cá, abriu a barriga 3 vezes, o intestino necrosou, sabe? Morreu e tirou, com sonda, buraco aqui, né? Aí você olha para ela assim e fala, meu Deus do céu, que coisa, Senhor, que sofrimento. Para nós que não estamos passando. Para ela também não. Deus está sustentando ali. Deus está acrescentando fé. E ela está ali firme ali, passando por aquilo ali. É que nem a gente vê uma pessoa no caixão. Nossa, que coisa difícil. Porque você não passou, filho. Você não passou por aquilo. Quando você for passar por aquilo ali, Deus vai acrescentar isso aqui, ó. Né? Deus vai te dar. Não deixará que sejais tentado acima do que podeis resistir. Você vai conseguir resistir. Quando você não está passando pela prova, você fala, não consigo resistir. Mas quando você passar pela prova, então por isso que é um ato de fé. Quando você acredita, eu vou.
quando você vai, você sente que Deus está te fortalecendo, está te ajudando. Um exemplo que eu tenho muito meu, particular meu, é quando nasceu o Pedrinho. A Benícia acompanhou quando nasceu o Joãozinho, né? Mas quando nasceu o Pedrinho, eu estava sozinho. Estava eu e a Rose sozinho quando nasceu o Pedrinho. E o que aconteceu? Aí depois minha pedra chegou. Aconteceu. A Rose deu uns berrão lá, bem alto lá. E aí a mulher falou assim, agora vai nascer. Né? Aí a Rose, quando eu vi que a Rose começou a ficar meio em pânico assim, né? Que é o primeiro filho que ela teve, né? Começou a ficar em pânico assim. Aí eu senti aquilo que o pastor Evir Santana disse que sentiu dentro do ônibus. Eu senti um calor subindo pelas pernas aqui. Aí subiu aqui, encheu meu peito e saiu pela boca. Aí quando veio aquilo lá em mim, encheu o peito e saiu. Sabe o que Deus falou no meu coração naquela hora? Ele falou assim, ó, até aqui é você, agora sou eu, filho. Agora sou eu. Você não aguenta. Agora sou eu que sustento você aqui. Eu catei a Rose junto com a enfermeira, levamos ela para aquela sala que a Berenice conhece, levamos para aquela sala, eu catei o celular, filmei o Pedrinho saindo, nascendo, e Deus deu força, tudo, e eu falei, que... Aí depois eu fiquei pensando, Senhor, eu não suportaria isso. Então quando o homem fala assim, eu não suporto ver o par da minha esposa, filho, exerça a fé. É a fé que vai te ajudar. Então eu tive essa experiência. Coisas que eu não fiz, eu fiz ali. Né, Benício? Não, a Benício acompanhou o nascimento do Joãozinho. É um ato que você vê. Ou nasce a criança, ou parece que vai morrer a mãe, e aí você vê que nasce a criança e a mãe não morre. Né? É Deus, irmãos. Você vê, a gente viu ali uma criança nascendo, irmãos. Eu vou compartilhar com vocês. Uma placenta por fora preta, né? Aquele aguaceiro, e ali sai uma vida ali de dentro, irmãos. Sai uma vida. É Deus. Né? É Deus. Sabe, eu vejo assim, como que pode ter uma vida dentro desse aguaceiro aí? E a mulher não morreu. Ele não morreu. É Deus, irmão. Estragou tudo ali o negócio e não morreu. Por isso que eu falo para vocês, que a gente tem que exercer a fé no sentido assim, de caminhar, de ir. Né? Porque Deus que fará todas as coisas. É o que ele diz aqui nesse versículo. Aqui, né? Então, a igreja foi chamada o quê? A igreja foi chamada para ser imponente, irmãos. A igreja foi chamada para que nem o pastor Gilmar Santos falou lá em Caquegal, a igreja foi chamada não é para andar. Né? A igreja não foi chamada para ficar parada. A igreja não foi chamada, irmãos, para marchar. É marchar. Né? A igreja foi chamada para marchar. Porque nós temos um general. Ele citou, né, o texto do Velho Testamento, onde fala ali o nome de Deus. Umas versões muito antigas falam Jeová, mas nas nossas versões falam o quê? Senhor dos Exércitos. Então nós temos um Senhor dos Exércitos, que é o nosso general. Então a igreja foi conclamada para marchar, para marchar, né, diante do inimigo. Você pode ver, vou dar aqui para vocês, quando os inimigos de Josué, do povo de Israel, viu, o texto de se eu não me engano, Josué 11 ou 10, não me engano agora o capítulo, mas mostra que quando o povo de Deus atravessou o Jordão em seco, os inimigos já estavam derrotados. Os inimigos já estavam derrotados. Eles tremeram. Então eu quero dizer para vocês, o inimigo de vocês já está derrotado. Agora, qual foi o problema naquele texto? Vou compartilhar com vocês. Qual foi o problema naquele texto? O problema naquele texto era eles mesmos. O que Deus viu que eles não tinham? Eles não eram circuncidados. Porque os guerreiros que saíram lá do Egito já tinham todos morrido no deserto. E os que nasceram no deserto não tinham sido circuncidados. Então Deus diz assim, circuncida o povo. Então por isso que ele fala no texto, hoje eu tirei o opróbrio de vocês. Hoje eu tirei a humilhação de vocês. Né? E hoje eu levanto vocês como nação. Os inimigos estavam o quê? Derrotados. Por que derrotados? Porque eles estavam aterrorizados. Porque viu o quê? Olha, eles vêm marchando.
Todos derrotaram. Todos que entraram contra eles foram derrotados. Os malequitas, todos foram derrotados. E eles já atravessaram o Jordão a seco. E os reis, a Bíblia diz que os reis tremeram. Mas qual que é o problema? O problema não é os inimigos, irmãos. O problema é nós. É nós que precisamos entender isso aqui. Precisamos entender que isso faz parte do quê? Do nosso amadurecimento, de nossa transformação. Porque os inimigos já foram derrotados. E nós temos o que na Bíblia hoje, no Novo Testamento? Que ele, o texto de Colossenses fala que ele, na cruz do Calvário, o que ele fez? Ele venceu os seus inimigos, né? Ele triunfou sobre os seus inimigos, assim a palavra de Deus diz. Ele triunfou sobre os seus inimigos e nos concedeu a vitória. Então, esse texto de Josué é muito bonito para nós. Por quê? Porque ele fala assim, ó, hoje eu constituí vocês como nação. E o inimigo para nós, irmãos, não é nada. O problema somos nós. Então, qual que é o estudo desse processo aqui? Esse processo é para nosso amadurecimento, nosso crescimento espiritual. Para que nós entendamos que é por aqui que é revelado o amor de Deus, né, pelas nossas vidas. E o Hebreus 12, 6 diz que, pois, o Senhor corrige ao que ama e açoita todo aquele que recebe por filho. Que difícil, hein, irmão? Né? Que difícil. Para nós dar esse texto, chega até a desanimar, né? A gente chega até a desanimar. Mas é assim que Deus faz, né? Aí então, agora vocês vamos pensar assim um pouco, para nós encerrar. Vocês acham que é correto, né, a gente pedir para Deus, Senhor, me tire todos os problemas. Senhor, me livra. Ó, pastor, ore junto comigo para que Deus me tire os problemas. Irmão, Deus não vai tirar os problemas, né? Nós vemos esse exemplo bem claro do nosso Senhor Jesus Cristo no Getsemane. Ele orou 3 vezes dizendo, Senhor, Deus Pai, afaste de mim esse cálice. E nós podemos entender. Aí não está escrito isso, mas dá para a gente entender. Filho, não é possível tirar o cálice. Pai, afaste de mim esse cálice. Filho, não é possível afastar esse cálice porque é necessário. Eu quero dizer isso para vocês, ó, como era necessário Cristo passar pelo Calvário, também é necessário cada um de nós pegar a via do Calvário. Porque Ele pegou a via para abrir o caminho para nós. E Ele abriu o caminho para nós, Ele era necessário. Ser perante você mesmo. Pegar semáforo, né? Respeitando ali aqueles onde tem ali, tira foto ali, né? Não pode passar de 50 por hora, é por ali, né? É do jeitinho que Deus planejou, né? Então é assim. Agora o 7 diz, e é para que Deus corrige e Deus açoita? É para a disciplina que nós sofremos, né? Deus nos trata como filhos. Pois qual é o filho quem o pai não corrige, né? Se eu vejo o Pedrinho fazendo coisa errada, o Monilson também tem esse exemplo, a Cíntia aqui também. Se nós não corrigimos é porque nós não amamos. Vai que ele quiser fazer, se ele quiser ser, vai ser. Né? Eu não estou preocupado não. Então isso não é amor, não. Amor é aquele que, né, eu vejo lá, sou o dente, né? Isso é que é. Né? Então, Deus faz a mesma coisa com a gente. E o 12:8 diz, mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tomado participante, sois então bastardos e não filhos. Se você está sem disciplina, né? E então você é um bastardo e filho. Bastardo de quê, irmãos? Porque bastardo de mãe você não é, porque tu não sabe quem tem mãe. Bastardo de pai. Porque Deus veio para ser o nosso Pai. Né? Não existe bastardo de mãe. Todo mundo sabe que um dia veio de uma mãe. Mas bastardo de pai, porque não sabe quem é o pai. Né? Então, todo aquele que Deus não corrige, né? Então é bastardo e não é filho de Deus. Amém? Então, se você é só filho de Deus e está sofrendo, você está certinho. Né? Pastor, eu não tinha sofrimento quando eu vim para essa igreja, agora estou tendo. Então, porque você não era filho, agora que você é filho, você está sofrendo. Deus está tratando você.
Por quê? Porque você não ofendia as trevas, né? O diabo já sabia que você era dele, agora você está tomando a posição. E ele também vai tomar a posição. Ele não vai te dar treva, né? E eu creio que esse é o caminhar de toda a igreja, né? Da vida nossa. Nós vemos que todos o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu, todos os apóstolos sofreram e morreram e não negaram esse evangelho. E eles cresceram espiritualmente, né? Eles cresceram e ficaram firmes no Senhor, né? E os nomes deles, muitos deles estão escritos aonde? Na galeria dos heróis do Senhor. Que um dia o nosso nome também possa estar escrito na galeria dos heróis. Amém? Aqui eu encerro esse estudo que passamos por várias provações, né? Podemos citar vários textos da palavra de Deus, né? Como o pastor Gilmar Santos citou, o Salmo 84, passando pelo vale de Baca, né? Um vale particular.